Porque ele deu uma resposta toda assim, isso é legal, é bacana. Olha, o malvadão voltou. Quem é o próximo adversário? É o Corinthians. Venha! Foi muito aplaudido pelos mais de 62 mil torcedores presentes ontem. Ser 2-1 para o Corinthians. 4-1, Flamengo. Ele joga a seguinte frase. Às vezes faz isso pra tentar ali esconder algo que não vai tão bem. Que é o que muita gente tá falando, né? Que o Abel às vezes fala essas coisas, essas declarações, pra esconder o fraco futebol que o Palmeiras tem praticado. Meus amigos, Leila Pereira e Abel Ferreira aí tomou na lata aí numa contra-resposta aí em entrevista de BAP aí, né? Que meu amigo passou vergonha, viu? E o Flamengo aí, a mídia paulista já começa aí a mexer os pauzinhos para o jogo de Flamengo e Corinthians aí, né? E já estão aí apavorados e muitos aí dando seus palpites aí no jogo aberto de Renata Fã, né? E Samuel Picalino aí, né? Que está sendo muito exaltado aí na mídia paulista e nas mídias rivais pelo seu bom futebol pela primeira vez aí, né? Atuando no Flamengo, né? Com seu bom futebol depois da chegada de Leonardo Jardim. Tá sendo muito falado aí e que ele aí voe e traga muita felicidade aí pra nação rubro-negra. Então deixa o like, se inscreve no canal com força, porque, meu amigo... Tudo mais. A Leila concedeu entrevista, o BAP, presidente do Flamengo, também concedeu entrevista, e o BAP ele foi questionado a respeito da frase do Abel, da declaração do Abel na coletiva, que o Abel falou que depois que aconteceu aquilo lá com o São Paulo, 2 clubes, 3 clubes se uniram com o São Paulo e começaram a fazer, óbvio que foi do Flamengo que o Abel tava falando. E o jornalista da ESPN perguntou pro BAP o que ele acha dessa declaração. Vamos ver o que o BAP falou. Vamos lá. Créditos aí à ESPN, só vou colocar o áudio, tá? Pra não ter B.O. Duas perguntas bem rápidas. A primeira, o Abel Ferreira ontem malandramente deu uma entrevista dizendo que aquele pênalti, aquele jogo São Paulo do ano passado, trouxe alguns times contrários, que ele preferia ter perdido o jogo e tal. E claro que quando ele não cita clubes, mas quando cita contrários, cita o Flamengo indiretamente. Você entende essa declaração do Abel? Eu acho que é natural, isso é do mundo da bola, a gente fica tentando ver muito pelo em ovo. Eu, de verdade, eu gosto quando tem esse tipo de brincadeira, de provocação. Não devia ser tão sério como é, entendeu? Futebol é uma paixão nacional e eu acho que, assim, essas cutucadas, essas alfinetadas, eu particularmente gosto, levo numa boa, e acho que isso ajuda a atrair atenção para o espetáculo. Eu levo numa boa, isso é natural. Às vezes você fala isso para alfinetar, às vezes para desviar um pouco a atenção daquilo que não está indo tão bem. Eu levo numa boa, de verdade, isso não me incomoda. Galera, o BAP, ele saiu pela tangente aqui. A resposta dele foi muito boa. Foi muito boa. Porque ele deu uma resposta toda assim, isso é legal, é bacana. É meio que, tipo assim, incrementa o espetáculo, faz parte do futebol. Então ele mostrou ser assim, não, pô, presidente do Flamengo ali, mó resenheiro, tal, gente boa. E ao mesmo tempo, ele joga a seguinte frase. Às vezes faz isso pra tentar ali esconder algo que não vai tão bem. Que é o que muita gente tá falando, né? Que o Abel às vezes fala essas coisas, essas declarações, pra esconder o fraco futebol que o Palmeiras tem praticado. E começamos justamente com Corinthians e Flamengo. Edu da Silva. Renata, 2-0 Flamengo. Vai pra lá, Conde. Chico Garcia. Vai ser 2-1 para o Corinthians. E pra você, Cicinho? 4-1, Flamengo. Você vai ver na hora que chegar o seu aqui na mesa. Tirou seu palpite, Sgarbi, é isso? Você é muito louco. O Flamengo quer vingar, né? O Flamengo quer vingança. Então vai ser 3-2 jogaço. Os tricas apostando tudo no meio, os tricas. Marco Aurélio Cunha, pensativo. 1-1 Corinthians. Aê, doutor. Pula desses tricas aí, pula fora. O meu placar pra esse jogo será 2-0 para o Flamengo. Isso, agora, tá bom. Rapaz, Nossa, tá bom, Não, tá bom demais. Isso é um pé gelado. Então eu vou mudar. Eu vou mudar. Não, já tá marcado aqui. Eu vou marcar 2-1, 2-1. 2-1 Flamengo. Tá bom, aí tá bom. Então fica comigo que você... Olha, o malvadão voltou. Quem é o próximo adversário? É o Corinthians. Venha, que nós vamos só levar a taça e dar um beijinho na taça, Ticinho. Nós vamos colocar a taça. Ô, Stabile e Marcelo Paz, levar a taça domingo lá pra dar um beijinho. Já foi, ué? Não, pra dar um beijinho. Vai 2 meses já? É pra Você quer lembrar, vai comemorar olhar pro 2 Flamengo, meses? vai ver a taça para. e dar um beijo, Cicinho. Não, já faz tempo, eu acho que colocou Que já a faz taça, tempo, esse ano, colocou velho. a taça naqueles quadros de vidro que não pode Já faz tirar tempo que mais, vocês já não faz ganham muito nada. tempo. É isso que você quer O dizer. Corinthians faz tempo que não vence uma partida no Brasileirão, desde o dia 19 de fevereiro, a Pensei que última. vocês iam falar que faz tempo que o Corinthians não vence o Flamengo. Não foi 2-0, com sabor de 3. Não, eu não falei O último isso. jogo Corinthians e Flamengo na Arena foi quanto? Ó, o último jogo do Corinthians contra o Flamengo Lá na foram Arena. 3 gols, Na isso pra Arena. valer 2. Sem contar Sabe assim. que o juiz... Quem que vai ser o juiz dessa partida? Vocês sabem?
Eu sei. Quem que vai ser? Você deveria estudar, mas eu vou te avisar. É Rodrigo José Pereira de Lima. Olha lá, por isso que eu não quero saber. Aí. Pernambuco. É por isso que eu não quero saber, Cicinho. Aí de vocês vai Mas ser, sabe gente, quem a gente dá, trabalha com isso, tem que informar e ele não vê a tabela. Eu não gosto de falar o nome desses caras aí, porque depois eles falam, eu vou processar vocês, porque você falou mal da minha arbitragem. Quem falou tabela? Alguém falou tabela aqui? Alguém falou tabela? Alguém falou tabela? Esse Ronaldo é... Não, só pra saber da tabela. Eu vou mostrar a tabela. Pode mostrar o Flamengo na tabela. Vamos ver o Flamengo. É o quarto colocado com 13 Quantos pontos? 13. E o Inter, um jogo a menos, ó. O Flamengo e o Bahia tem um jogo a menos ainda. O Bahia pode virar líder, né? Se acontecer o Bahia pode virar, o Bahia que pode respirar E bonitinho. o Flamengo também. Agora, olhando bem Mas aí, gente, é o seguinte, aqui, ó, tem que olhar o saldo de gol também. Olha aqui, ó. Empate com o Palmeiras, saldo de gol. Ó. É que no próximo jogo o São Paulo aumenta ainda mais esse saldo de gol. Agora, gente, falando do Flamengo, tem um jogador que parece que assimilou bem as teorias do Leonardo Jardim, que é o Samuel Lino, vem jogando muita bola. Ontem, magistral, como aqui no Brasil os jogadores não aproveitam a cobrança de escanteio, como é mal executada normalmente, não é? E o Arrascaeta ontem, ele levou a bola na cabeça do Léo Ortiz para abrir o placar, que eu acho que isso aí faz toda a diferença. E é legal um jogador como o Luiz Araújo, que nunca é um titular absoluto, mas quando entra em campo tem que mostrar serviço também. Então, Cicinho, a gente viu um Flamengo com muita tranquilidade construindo o placar. E queira ou não, nós temos que nos render ao Leonardo Jardim da questão da leveza que ele trouxe também pro Flamengo, né? O Flamengo, a gente não vê mais aquele Flamengo fazendo força para construir um resultado. Já é um Flamengo leve, talvez a diretoria, né? Com esse pensamento do Flamengo com o Felipe Luiz, já não está conseguindo mais tirar, optou por esse novo treinador e ele trouxe exatamente isso daí, essa consistência maior. O Flamengo era um time também que estava sofrendo bastante gols, agora já é um time que não sofre gols e assim, também se comparar o Flamengo, se analisar o Flamengo contra o Remo, é difícil, né? É difícil porque a equipe do Remo é bem mais limitada. E o Flamengo, esses jogadores, sem sombra de dúvida, os que estão tendo a oportunidade que o Leonardo Jardim está abraçando o caso do Samuel Lino, o Arrascaeta voltando a jogar bem também, o Léo Ortiz, que não vinha jogando bem novamente. Então, o Flamengo, o Pedro, é o Flamengo que todo torcedor... O Puga tá fora e o Léo Pereira tá fora, também, o terceiro cartão amarelo. Exatamente, mas o que tem é suficiente para ganhar do Corinthians. Você acha? Eita! Então vem assistir. Mas é um bom teste defensivo, porque até agora, com o Leonardo Jardim, o Flamengo não tomou nenhum gol. São 4 jogos e nenhum gol sofrido. E isso realmente é importante, porque ele começou a organizar a defesa, tá dando oportunidade para alguns jogadores que não estavam em alta, eu concordo. O Pedro é um jogador que, por mais que ele não fez gol ontem, mas tem participado, tem se movimentado, tem jogado pro time também. E a temporada é longa. Já nós vamos ver como ficaram os grupos da Libertadores. Agora, Bruno Brás tá chegando com a gente. Vamos falar dessa vitória do Mengão diante do Remo, 3-0. E claro, né, pensando já no fim de semana, tem jogo contra o Corinthians e o Flamengo tá tentando chegar ali mais à frente pra ser líder daqui a algumas rodadas. Ontem, as coisas funcionaram, o primeiro tempo nem foi muito bom, mas depois o time engrenou. Samuel Lino jogando muito, saindo aplaudido, o que é isso? E um time que não toma mais gol, Brás. O que aconteceu com esse time? Não tem na baliza 0? Tudo bem? Exato. Tudo bem, exatamente 22 dias sem sofrer gols. Vamos ver. Olha aí, esse gol aí do Léo Ortiz, ó, cruzamento do Arrascaeta. Tá vendo? Tá vendo aí, ó, toma. E o segundo gol, que golaço, hein, o Brás? O gol do Lino ali foi coisa linda. Ali, né, tabelando com o Pedro, foi 2 tabelas, na verdade, né, foi bonito demais. 2 tabelas. Com o Pedro e com o Luiz Araújo. Isso, Pedro e Luiz Araújo. Samuel Lino se reencontrando, né? Ele tem um início ali, um curto período de início ali, que ele vai muito bem. Depois ele perde a confiança, começa a ser criticado e acabou perdendo espaço, né? Não vinha fazendo muitos gols. E ele chegou com esse rótulo de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, né? Então ele carregou esse peso, vamos dizer assim, durante todo 2025 e até o início de 2026, mas aí chegou o Lucas Paquetá com valores acima, né? O Lucas Paquetá custou 42 milhões de euros, então agora quem está com essa etiqueta de jogador mais caro da história do Flamengo é o Paquetá. A gente não sabe se de fato ele não carregar mais esse rótulo fez bem ao Samuel Lino. Fato é que ele agora vive uma fase artilheira dos últimos 5 jogos, e aí desse recorte, 4 jogos com o Leonardo Jardim, né? Ele tem 3 gols e uma assistência.
Então ele se reencontrou aí, provando que pode ser útil, voltando a demonstrar aquilo que caracterizou ele na chegada do Flamengo, essa verticalidade, né, essa ousadia de partir para cima dos marcadores. E aí ele sai de campo na metade do segundo tempo e foi muito aplaudido pelos mais de 62 mil torcedores presentes ontem. Aliás, também fica aí o registro, dar os parabéns para a torcida do Remo, que lotou e fez muito barulho lá no setor visitante do Maracanã. Peguei o ídolo norte, né? Peguei um ídolo no norte, samba do Salgueiro em 93. O samba, dos sambas mais históricos. Explode coração, gente. Explode coração na maior felicidade ali no meu Salgueiro, campeão de 93. Peguei o ídolo no norte, o samba de quem veio da região norte do país. O Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita de todos os estados, de Paraíba, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e assim por diante. Paraíba, o Júnior, Léo Júnior, o Júnior Maestro, um abraço pro Júnior Maestro, paraibano. Mas peguei o ídolo no norte, era de quem saía do Pará para descer para o Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro. E é o samba consagrado do Salgueiro, campeão de 93. O Salgueiro não ganhava o campeonato desde 74, quando ganhou em 93. O campeonato. O campo ganhou. Ganhava o carnaval. Que é aquele desfile lendário, né? E a música explode coração. E voltando a falar do Samuel Lino, e não só do Lino, mas do Luiz Araújo também, dos pontas do Flamengo, como eles têm aparecido com o Leonardo Jardim. Ontem o técnico falou sobre os jogadores, bora ouvir. Leonardo Jardim. Preocupação não é só com o Lino, mas com todos os pontas. Hoje foi o Araújo também, o Cebolinha entrou, já jogou o Paquetá, já jogou o Plata também já entrou com o Rascal. Nós temos uma preocupação de preenchimento da área. Isto é, quanto mais jogadores colocarmos na área, temos mais opção que a bola caia nos nossos pés. Porque se vamos pensar somente que é o avançado que entra na área, uma equipa como o Flamengo que cria muito, vamos andar com 4 jogadores do adversário contra um nosso. E por isso nós procuramos sempre que os jogadores preencham a área nas zonas de finalização. E o Lino tem percebido isso, como o Araújo hoje também por dentro, já estava por dentro, é um rebote que cai nos pés do Araújo porque o Araújo está dentro da área. Se ele tivesse encostado à linha, com certeza que ele não ia fazer aquele gol. E esta é uma ideia mais coletiva, não é só uma ideia direcionada para o Lino, mas é uma ideia direcionada para os nossos pontas, o preenchimento das zonas da área. Como as coisas mudam rápido no futebol, né? Samuel Lino chegou, contratação caríssima, tal, fez 2 jogos muito bons, foi convocado para a seleção brasileira. Aí depois virou uma draga danada, a torcida criticando, vaiando, cornetando. Aí agora consegue aí dar a volta por cima e sair aplaudido de campo. Muito legal essas histórias que o futebol traz. E aí, Gabriel, o Leonardo Jardim explica ali, né, um pouco da mudança que ele mesmo está tentando fazer nesse time do Flamengo, dos pontas terem mais liberdade para chegar à área, até para atuarem centralizados, se for o caso. Foi como o Lino fez um dos gols ontem, esse golaço, gol lindo. Ele sai, né, de uma ponta e vai ali por dentro e consegue fazer o gol. Então, a gente já vê, assim, uma retomada da carreira desse jogador dentro do Flamengo. Meus amigos, pode falar o que falar de Mbappé, ele tem defeito, pode falar o que falar, mas ele não deixa nada passar de graça. E ainda mais, né? Ele ainda cutuca, marreta, maceta com classe, com aquele sorrisinho cínico de puto, né, mano? E Abel Ferreira e Lélia Pereira aí tomou, principalmente Abel Ferreira, né? Tomou de graça. Foi inventar de falar em entrevista e tomou de graça na latinha, viu? Na latinha. É isso que queremos, não deixar mesmo. Meu amigo, diz aí. Cara, meu amigo, que humilhação, viu? Às vezes fica botando desculpas em coisas para encobrir outras coisas, que é o quê? Que é o péssimo futebol do Palmeiras apresentado em campo com o elenco mais caro aí, né, da América, né, rapaziada? Chega a ser até mais caro do que o Flamengo, então, né? Enfim. Aí também, né, já os paulistas aí, né, já tem aí corintiano, palmeirense, São Paulino já dando palpite aí, né, dizendo que o Flamengo vai se dar melhor. O Flamengo agora que vai jogar contra o Corinthians pelo Brasileirão, depois de ter perdido já uma taça já da Supercopa em cima do próprio Corinthians, né, então o Flamengo aí vem com muita raiva mesmo. Aí o Flamengo, o novo Flamengo de Leonardo Jardim, já é um Flamengo muito diferente. Então, corintiano, baixa a bolinha, porque não é o Flamengo de Felipe Luiz que tava destroçado com os caras com barriga de cerveja não, viu? Agora é o Flamengo de Leonardo Jardim, os caras mais fininhos, treino pesado, o foco máximo, porque, ó, meu amigo, o Flamengo de Leonardo Jardim é o seguinte, quem jogar, beleza, mas quem não jogar, ó, vai ficar escanteado e vai ali deixar o banco quente, tão quente que pode fritar um ovo. Então por isso que Samuel Lino, meu amigo, Samuel Lino, Luiz Araújo, a galera aí estão começando a se movimentar, porque sabe que é a oportunidade. Novos técnicos é novas oportunidades para você, né, se destacar aí. Se não se destacar agora, meu amigo, não se destaca mais. Um Samuel Lino aí, principalmente, que era um dos mais cobrados do Flamengo, pelo valor, né?
Ele é o jogador mais caro da história do Flamengo. A salvação dele, para aliviar mais essa pressão, foi a chegada de Lucas Paquetá, rapaziada. Porque se fosse ainda o Samuel Lino, o jogador mais caro, a pressão estaria cada vez maior. Então eu acho que essa vinda de Lucas Paquetá ajudou muito no psicológico e no mental aí de Samuel Lino aí pra fazer esse bom futebol. E também, né, pela chegada de Leonardo Jardim, só apimentou mais esse conjunto aí, esse combo, pra fazer ele aí, né, começar a desencantar o seu bom futebol, porque foi isso que ele foi contratado. Um jogador mais letal, que vai pra cima, brutal, que dribla aí, né, que desconcerta aí as zagas e quebra linhas aí dos adversários. Então deixa aí tua opinião nos comentários. Samuel Lino, graças a Deus, está sendo muito exaltado por todas as mídias, até a mídia paulista. Então só deixa mais claro aí o quanto um técnico pode potencializar um jogador que é caro, mas mesmo assim, sendo caro, alguns outros técnicos não podem dar a potência máxima que aquele jogador poderia dar. Que era o que estava acontecendo com ele, com o Felipe Luiz, né? Um jogador muito bom aí, mas que não estava aí rendendo. E agora com o Leonardo Jardim, tudo isso pode mudar e para muito melhor. Então valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o vídeo aí, comenta, que eu vou estar sempre respondendo todos os comentários. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, é nóis.